Adeus, Ofá. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para darmos continuidade ao estudo de Jó capítulo 20. Mas antes, eu quero fazer 3 pedidos. O primeiro pedido é que você não apenas ouça, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham a ser também edificadas através desse estudo. Pedimos também para que você adquira a Bíblia 365, porque com ela você vai poder ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E a nossa intenção com isso é que você venha ler a Bíblia em um ano. O desejo do nosso coração é que cada uma das pessoas que aqui nos acompanham leia a Bíblia toda. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos. Então temos estudos ali na igreja, às segundas, às quartas, às quintas e aos domingos, em horários diferentes. Então dê uma olhadinha aqui na descrição desse estudo no YouTube, ou então na agenda da semana, lá no Instagram da nossa igreja, você pode ver ali a agenda da semana, e aí ali você pode ver também dias, horários, né? Temas ali dos estudos. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento. Então o nosso intuito é que através desse conhecimento você venha se aproximar mais do Senhor. Venha participar dos estudos. É um desejo aí do nosso coração. E depois desses pedidos, vamos então para o texto de hoje, e nós vamos ler aqui Jó capítulo 20, do versículo 4 até o versículo 11. Então diz assim o versículo 4: Certamente você sabe que sempre foi assim desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra. O riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre, como o seu próprio excremento. Os que o tinham visto perguntarão: onde ele foi parar? Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado, banido como uma visão noturna. O olho que o viu não o verá mais, nem o seu lugar o tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio, com suas mãos, terá que refazer sua riqueza. O vigor juvenil que enche os seus ossos, jazerá com ele no pó. E hoje eu quero compartilhar aqui o comentário da Bíblia Thomas Nelson. Já falei aqui, né, ao longo aí desse estudo de Jó algumas vezes, a sugestão de você adquirir também a Bíblia Thomas Nelson. Ela é tida como a melhor Bíblia de comentário, melhor Bíblia de estudo na língua portuguesa na atualidade. Então vale a pena se adquirir. Procure o Marnone ali no final do culto, ou então durante a semana, ali na loja da Ação Social. Certamente você vai encontrar aí essa Bíblia ali para poder adquirir. Então diz assim o comentário na Bíblia Thomas Nelson: Tendo visto a fraqueza de Zofar, não é de surpreender que ele faça seu segundo discurso e depois não volte a falar no terceiro ciclo. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, por isso que o título desse estudo é Adeus Zofar, porque aqui ele nos deixa, então, não aparece mais aí no livro de Jó. Ele já falou tudo. Seu modo direto de falar não deixa dúvidas de que ele cria que Jó fosse um homem perverso e culpado de pecados grosseiros,
como os outros amigos, ele nunca menciona Jó pelo nome. Fala apenas sobre o perverso em geral, mas obviamente tem Jó em mente. Ele introduz a ideia da prosperidade do perverso lá no capítulo 15, do versículo 20 até o 35. Bildade continua com ela e Zofar segue o seu exemplo. Sua explicação para a prosperidade do perverso é que ela é breve e que o julgamento o apanhará, no versículo 5. A humanidade e o universo estão estruturados de modo a não tolerar a perversidade. Então foi citado aqui o versículo 5, e eu quero ler aqui novamente, que diz: o riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. A gente percebe então que tanto Jó quanto seus amigos compreenderam errado a relação de Deus com o homem, né? Então, no estudo de ontem, eu falei a respeito do que é o Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, vai conceituar ali o Evangelho que Paulo pregava, que é o nosso conceito de Evangelho. Então, a gente percebeu no estudo de ontem que Jó, ele achava que Deus tinha se tornado inimigo dele. E como vimos então ali no conceito de evangelho, lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 21, fala que nós é que somos inimigos de Deus por causa da forma como a gente pensa e age, né? Então estou parafraseando aí, versículo 21 de Colossenses capítulo 1, você vai lá e confere lá, Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, para você. O desejo do meu coração é que você decore esses 3 versículos, porque é o conceito de evangelho. Então, Zofar agora aqui, nessa sua última aparição, né, nessa fala dele aqui no capítulo 20, ele vai falar da condição do perverso, e falando então como se ele não fosse perverso, mas o Jó fosse perverso. E esse olhar dele vai contra o que Paulo fala, por exemplo, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que estão destituídos? Por que foram retirados da presença de Deus? Por que o homem foi retirado da presença de Deus? Por causa do pecado. Então, Zofar considera Jó pecador, mas não se considera pecador. E isso faz com que o olhar dele venha a ser contaminado com relação ao outro. Qual que é o problema aí? Ego. A palavra ego no grego é a primeira pessoa do singular. Ego, então, traduzido, ego no grego, traduzido para o português, significa eu. Qual que é o problema? Que ele tem um olhar a partir dele, para ele mesmo, como sendo bom. Quando o jovem rico, lá em Marcos capítulo 10, se achando bom, chega para Jesus e faz a seguinte pergunta, está lá em Marcos 10, 17, a pergunta do jovem rico: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus já começa falando para ele: por que você me chama bom? Não tem ninguém que é bom a não ser Deus. Então já começa com o conceito de que não há nenhum bom. Zofar, aos seus olhos, se considera bom e considera Jó perverso, como a gente viu aqui então no comentário da Bíblia Thomas Nelson. Inclusive, ele não se refere, quando ele fala para Jó, ele não se refere a Jó pelo nome dele,
mas por chamá-lo de perverso. E qual que é o problema com relação a isso? É que ele se acha então melhor. Algo que eu compartilho em todos os estudos, onde eu tenho compartilhado estudos, né, ali na igreja, né, então tem na segunda-feira às 15 horas, tem na segunda-feira às 20 horas, tem na quarta-feira às 19 horas, tem na quinta-feira às 14 horas e às 20 horas. O pessoal que vem acompanhando aí já há um certo tempo aí comigo nos estudos, eles já certamente já ouviram eu falar que o conhecimento que você adquire e que faz com que você olhe para o outro de cima para baixo, você pode jogar fora que isso aí é conhecimento humano. Conhecimento que vem da parte de Deus faz com que o nosso olhar para o outro seja de baixo para cima. Nós olhando de baixo, vendo o outro em cima. Como disse Jesus, lá ainda em Marcos, mas agora no Marcos capítulo 10, mas agora no versículo 45, ele fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então, se nós somos cristãos, e cristão significa pequeno Cristo, ou seja, imitador de Cristo, então o nosso olhar para o outro deve ser igual ao de Cristo e não igual o de Zofar, que se acha melhor. Então, não há nenhum melhor. Todos pecaram, todos são o pior, todos. É isso que Jesus fala. Lá em Lucas 11:13, Jesus fala: vocês são maus, mas sabem dar boas coisas a vossos filhos. Então, o princípio é que somos maus. Por que somos maus? Por conta do ego. Porque a gente tem um olhar a partir de nós. O nosso olhar é voltado para nós. Nós nos achamos bons, quando na verdade não há nenhum bom. Porque todos pecaram, não há nenhum bom. Então, o problema de Zofar, que é o problema, às vezes, nosso cristão, é que às vezes, porque nós temos o conhecimento da verdade, nos achamos melhor que o outro, e nós não somos melhor que o outro. Nós somos iguais. A diferença que existe entre um cristão bíblico e um não cristão é que o cristão foi alcançado pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. A graça é receber o que ele não merece. A misericórdia é não receber o que merece. Então nós todos merecemos o inferno. Todos. Porque todos pecaram, todos merecem o inferno, porque Romanos 6:23, Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Então nós todos merecemos a morte, todos nós. Então, eu não sei como anda a sua vida, eu não sei se você é a pessoa que está sofrendo ou se você é a pessoa que está assistindo o sofrimento do outro. O que vai resolver o seu problema, independente de qual lado da moeda você está, se é o que está assistindo o outro sofrer ou se é o que está sofrendo, é o Evangelho, é o reconhecimento do Evangelho, é entender que éramos inimigos de Deus, todos inimigos de Deus, por causa da forma como a gente pensava e agia, e por causa do corpo físico de Jesus, por causa da morte física de Jesus na cruz do Calvário, é que ele, Jesus, nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E isso não vem de nós, é um dom, é um presente que Deus nos dá. Então eu misturei aí Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22, com Efésios capítulo 2, versículo 8. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.